Vamos lá? Então, boa noite, turma. A gente está hoje dando continuidade aos nossos estudos na área de incorporação imobiliária, dentro da disciplina de empreendedorismo e incorporação imobiliária. E na última aula nós vimos aí como é que é o fluxo de etapas para o desenvolvimento de um projeto de incorporação. E nesse encaminhamento a gente viu que a análise numérica, o estudo numérico, é um dos primeiros passos a serem dados. Então, a partir daí, a gente entendeu como é que funciona o estudo de viabilidade, fizemos um estudo de viabilidade ainda primal, e agora a gente vai evoluir um pouco mais nessa análise, partindo do entendimento aí do que nós chamamos da nossa fórmula-mãe da incorporação. Vou projetar aqui na tela com vocês uma planilha de Excel, onde a gente vai iniciar aí os nossos estudos, ok? Então, compartilhando aqui agora, tela 1. A gente tem aqui, então, o Excel, acho que todos já estão vendo. Se alguém não estiver vendo, por favor, me avisa. Todo mundo ok? Beleza. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar o estudo a partir de um cenário. Mas, vou dar um zoom aqui, para que nós tenhamos um primeiro entendimento sobre o que a gente aprendeu na última aula. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. Quando a gente fala em incorporação, a gente tem uma regra que eu chamei de fórmula-mãe da incorporação. Deixa eu ver se o tamanho da fonte está legal. Fórmula-mãe da incorporação. Qual que é a fórmula-mãe da incorporação? Ela diz para a gente o seguinte. Vou aumentar mais ainda o zoom aqui para facilitar a leitura de todo mundo na tela de um celular. A fórmula-mãe da incorporação significa o seguinte, que o preço de custo de uma unidade é igual à fração ideal mais o custo de construção. Isso foi o que a gente viu na última aula e é a chamada de fórmula base. Por quê? O que ela está nos mostrando? Ela está nos mostrando o seguinte, que quando a gente fala no custo de uma unidade, você tem duas componentes importantes. A primeira delas, que é a componente de custo de construção, que está diretamente proporcional à área construída, e a componente que é o custo atribuído ao terreno, ou seja, a fração ideal. Por que fração ideal? Porque, na verdade, quando você vai construir uma edificação e mais de uma unidade é edificada naquele mesmo terreno, subentende-se que você vai ter uma cotização daquele imóvel. Então, só para a gente entender, fração ideal, existem dois conceitos de fração ideal. A fração ideal área e a fração ideal valor. O que é a fração ideal área? Ela é a cota de um inteiro que corresponderá a uma determinada unidade. Então, por exemplo, se você tem uma edificação que o somatório de todas as unidades tem que dar 1, aliás, isso é uma regra, tá, gente? O somatório das frações ideais área das frações ideais área de um empreendimento sempre vai dar 1. Então, o que significa? Se você tiver um prédio que tenha 10 apartamentos, vamos supor que tem um prédio aí que tem 10 apartamentos. Opa, meu dinheiro aqui. Então, aqui, 10 apartamentos num prédio. A fração ideal área
Passou um aqui. Ó. Fração ideal, área. Deixa eu até pôr esse trem para cima. Ela é exatamente a cota de que cada um desses apartamentos representa no todo. Então, só para a gente entender, se você tem um prédio com 10 unidades e todas as demais unidades são iguais, significa que a fração ideal área correspondente de cada um vai ser de 1/10, ou seja, cada apartamento vai ter atribuído para ele uma fração ideal de 0,10000. A fração ideal área ela é sempre descrita nos cartórios de imóveis com 5 casas decimais pelo menos. Então, é comum no mundo jurídico que se represente e fale que a fração ideal de um determinado imóvel é representada em centésimos de milésimos. Mas isso é só uma questão de cunho jurídico, porque a gente, né, da área de matemática, engenharia, você vai falar é de 0,1. Mas no juridiquês, 10.000 centésimos de milésimos. O fato é que se você tem 10 unidades e todas as 10 têm a fração de 0,1, significa que, se eu somar todo o empreendimento, vai dar 1. No empreendimento, por exemplo, de 6 apartamentos, se todos os apartamentos são iguais, rigorosamente iguais, o que vai acontecer? A fração ideal ela vai ser exatamente 1/6. E aí, se você somar as frações de todas as unidades, vai fechar 1 em 1. E assim sucessivamente. A fração ideal ela é calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma. Então, a norma NBR 12.721 é a norma que vai te mostrar como que isso é feito. O fato é que o valor total de todas as frações ideais, de todas as unidades de um empreendimento, sempre dá 1. Essa, gente, é a fração ideal área. Agora, digamos o seguinte, que exista um prédio que tem esses 6 apartamentos, sendo que cada apartamento aqui corresponde ao apartamento no andar onde ele está. Qual apartamento vai custar mais ou vai valer mais? Será que todos terão o mesmo valor de mercado? E a resposta certa é não. Eles não vão ter o mesmo valor de mercado porque os apartamentos mais altos, nos prédios que têm elevador, têm uma vista melhor e, portanto, passam a ter um valor agregado maior. Então, quanto mais alto é o apartamento, mais ele tende a se valorizar. Então, visto isso, existe um outro conceito, que é o conceito do quê? Da fração ideal valor. Ou seja, qual que é a ideia da fração ideal valor? É que se você tiver com 6 apartamentos, todos têm a mesma área, então todos têm a mesma fração ideal área. Se eles tiverem valores diferentes, o valor da fração ideal vai ser diferenciado, ou seja, a cota dele dentro do terreno, em termos de área, é a mesma, mas o valor é diferente. Então, é como se você tivesse dentro de um prédio, dividido o terreno em várias partes e cada parte tem o seu valor agregado. Então, a fração ideal valor é o assunto que a gente vai tratar efetivamente a partir daqui no estudo de viabilidade. Por quê? Qual que é a fórmula-mãe da incorporação? Fração ideal, preço de custo é igual a fração ideal mais o custo de construção. Então, vamos entender o seguinte. Custo de construção, ele é diretamente proporcional. O custo de construção é diretamente proporcional à área construída. Então, a gente tem aqui no formas. Para cá e para cá. Então, vamos lá. Custo de construção. Ele é proporcional à área. Então, se eu tenho uma unidade, por exemplo, de 100 metros quadrados
que custa R$ 3.500 o metro quadrado, o valor do custo de construção é uma simples multiplicação desse indicador de custo por metro quadrado vezes a área construída da unidade. Por outro lado, a fração ideal já encara uma situação diferente. Por quê? Ela basicamente vai ter duas componentes. O que vai compor a fração ideal? Eu vou ter, primeiro, uma situação onde eu posso ter uma compra de terreno, ok? Ou eu posso ter uma situação onde vai existir uma permuta, que a gente viu na última aula. Então, permuta. Ou seja, se eu for pensar em terreno, qual que é a ideia? É que cada uma das unidades vai ter uma cota do terreno, ok? Mas essa cota de terreno vai ser acrescida de uma segunda informação importante, que é o quê? O lucro do incorporador, LI. E na permuta, mesma coisa, vai ter uma cota do terreno mais o lucro do incorporador. O que significa, gente? Vamos começar a entender aqui agora a evolução. Até aqui, nessa parte, todo mundo entendeu? Eu entendi, professor. Ok, então é o seguinte, o preço de custo é igual à fração ideal mais o custo de construção. A fração ideal, ela corresponde ao terreno ou à permuta. E dentro da fração ideal, a gente vai ter a cota que corresponde ao terreno e mais uma componente que se chama lucro do incorporador e que a gente vai agora começar a ter capacidade de entender. O custo de construção é proporcional à área. Então, agora a gente vai observar um cenário em específico. Então, vamos juntos aqui, ó. Tirando o zoom, eu vou ler aqui para vocês. Considere o seguinte cenário. Um empreendimento em desenvolvimento com 8 apartamentos, sendo um por andar, sendo uma cobertura e uma área privativa. Os apartamentos tipo têm 120 metros quadrados de área real privativa principal. O terreno foi adquirido por R$ 1.200.000. O custo de construção por metro quadrado é de R$ 3.800. O preço de venda é a partir de R$ 6.000 por metro quadrado. A margem de lucro do investidor deverá ser calculada com lucro do incorporador igual a zero no apartamento 101. O preço de venda deverá variar R$ 100 por metro quadrado a cada andar. Então é o seguinte, a gente vai começar agora a fazer uma evolução desse cenário passo a passo, parte por parte. Primeiro, a gente vai falar do custo de construção. Então, vocês vão começar agora a acompanhar junto comigo o modelo de desenvolvimento de uma planilha que a gente vai, a partir dela, chegar em todas essas informações, ok? Então, vamos juntos aqui para que todos consigam evoluir e entender junto comigo como que a gente faz um negócio desse, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela para a gente aprender. Eu vou colocar aqui, de novo, a fórmula-mãe da incorporação. Vou jogar ela para cá, bem pertinho da tabela, para a gente entender o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Bem, essa tabela é uma tabela que a gente vai usar bastante. E o importante é de entender cada uma dessas partes. Então é o seguinte, preço de custo. Esse preço de custo é exatamente o que a gente está mostrando aqui na fórmula-mãe. Então, ele vai ser igual ao custo de construção, ok?
que hoje é o nosso CC, mais a fração ideal, que é o nosso FI. Opa! FI. Legal? Então é o seguinte, são duas componentes. Para a gente calcular o preço de custo, a gente vai precisar de saber o custo de construção. Essa borda já está espessa. A gente vai precisar de saber do custo de construção. Vou destacar com uma cor bem clarinha aqui, verde. E eu vou precisar também do quê? Da fração ideal. Só que é o seguinte, a fração ideal, que está aqui, ela é o quê? Ela vai ser o valor da cota do terreno mais o lucro do incorporador. Nesse momento, a gente não vai pensar em lucro do incorporador, então nós vamos supor que tudo vai ser igual a zero. Alguém perguntou alguma coisa? Tá tudo bem aqui? Então vamos seguir. Tem alguém fazendo pergunta aí? Alguma questão que queira colocar? Pode seguir? Pode seguir. Então vamos lá. Então, nesse primeiro momento, a gente está considerando aqui o lucro do incorporador igual a zero, vai bater. Tá. Pessoal, só um momentinho que eu vou botar uma trava na porta aqui, porque senão eu vou morrer assado nessa sala. Espera aí. Voltei. Deixa eu colocar aqui. Então, seguindo aqui, nós temos custo de construção e preço de custo. Vamos ler de novo aqui o enunciado para a gente relembrar. Empreendimento com 8 apartamentos, um por andar, sendo uma cobertura e uma área privativa. Os apartamentos tipo têm 120 metros quadrados de área real privativa principal. O custo de construção por metro quadrado é de R$ 3.800. Então, vamos lá. Quantas unidades tem o prédio? 8 unidades. Vamos numerar essas unidades aqui. Eu gosto de fazer as planilhas considerando que as unidades mais altas, se a gente estivesse olhando para o prédio, são as primeiras que eu vou ver. Então, eu vou colocar assim. Apartamento 801, 701, 601. Um prédio com 8 unidades. Ok? Todos os apartamentos são iguais? Não. Então, digamos que, se a gente tem uma cobertura e uma área privativa, todos os apartamentos que são do meio têm uma equivalência igual a 1, ou seja, eles são o que nós chamamos de apartamentos tipo. Eles têm uma equivalência igual a 1. São todos iguais. As coberturas, por terem a possibilidade de ser edificada uma área adicional, nós vamos considerar que elas equivalem a 1,5 vezes um apartamento tipo. E nas áreas privativas, nós vamos considerar que elas valem 1,2 vezes um apartamento tipo. Então, esse prédio que tem 8 apartamentos, ele, na verdade, tem 8,7 unidades equivalentes. Ok? Ele tem 8,7 unidades equivalentes. Professor. Oi, quem fala a pergunta? É Alisson. Diga, Alisson. Você colocou invertido ali. Você falou que a cobertura seria 1,5. A cobertura seria 801. Aí. Então, nós temos 8,7 unidades equivalentes. 801 é a cobertura, ela tem um fator de equivalência de 1,5. De onde que saem esses números? De 1,5, de 1,2? Isso é um cálculo que você vai fazer de acordo com como a sua edificação de fato é. Só para vocês terem uma ideia, no caso de cobertura, normalmente, e isso depende das legislações municipais, tá? As coberturas, elas têm um pavimento
inteiro embaixo, que é um pavimento tipo. Vou botar aqui. Aqui, ó. Elas têm uma parte de baixo. E como elas têm a parte de cima da cobertura, o que acontece? Ela só pode edificar na cobertura 20% da área. Então, você vai ter a parte de baixo sendo 100%, parte de baixo 100%, e em cima 20% de um apartamento tipo. Só que 20% é área coberta. E esses outros 80% que são área descoberta? Eles não têm o mesmo fator de custos. Então, o que acontece na prática é o seguinte, que se você for falar em custo de construção, você tem o custo de 100% de um apartamento tipo na parte de baixo da cobertura, 20% de construção na parte de cima ao mesmo custo de um tipo. Então, só aqui a gente tem 1 mais 0,2 vezes 1, 1 mais 0,2 vezes 1, mais 80% edificado a um fator de correspondência de custo bem menor, na ordem, por exemplo, de 0,3 vezes um tipo. Ou seja, para me construir a parte descoberta de uma cobertura, custa mais barato do que eu construir uma parte interna de um apartamento. Então, esse fator de equivalência, se ele for de 30%, 0,3, a gente vai ter 1,44 nessa conta. Se esse fator de equivalência for um pouquinho maior, de 0,5, por exemplo, eu teria um índice de 1,6. Mas se eu tiver um fator de equivalência de 0,4, eu vou estar ali muito próximo de 1,5, e é por isso que a gente estima que a cobertura valha 1,5 vezes um apartamento tipo. Esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui, se fosse para uma área privativa, como a área privativa normalmente tem uma área menor de edificação externa, às vezes na ordem de 20%, de 30%, dependendo, aí esses coeficientes vão caindo. Mas, de qualquer forma, tudo depende do projeto, mas serve para você fazer uma estimativa. É por isso que a gente estima que a cobertura vale 1,5 e a área privativa vale 1,2. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Bem, Tranquilo. vamos agora para a questão do custo de construção. Qual que é o custo de construção no enunciado? Foi colocado em R$ 3.800 por metro quadrado, ok? Qual que é a área de um apartamento tipo? Foi de 120 metros quadrados. Então é o seguinte, quanto que vai custar para construir o apartamento 701? Ele vai ser igual ao valor da área, que é de 120 metros quadrados, vezes o valor de R$ 3.800 por metro quadrado, eu vou pegar ele aqui como parâmetro, ok? Vezes o fator de equivalência. Mas como o fator de equivalência é 1, 1 é 1, vai dar a mesma coisa aqui, certo? Então é isso. O apartamento 701 vai custar para construir R$ 456 mil, de acordo com o valor da estimativa. O apartamento 601, ele tem a mesma área do 701. Qual que vai ser o custo de construção, portanto? Vai ser igual a... Quem pode responder, por favor? Fala, Mayara. 456 mil. 456 mil. Ou seja, ele vai ser exatamente o mesmo valor em todos os apartamentos tipo. Ok? Agora, se a gente tem uma cobertura, qual que vai ser o custo da cobertura? Vai ser igual os mesmos 120 metros quadrados
vezes 3.800, mas agora multiplicados por 1,5. E essa mesma lógica vai valer também para a área privativa. Então, somando o custo de todos os imóveis, todas as unidades, a gente vai chegar em quanto? 3.967.200. No estudo de viabilidade primal que a gente faz e fez lá naquela aula anterior, o que seria, como que eu chegaria nessa conta por estimativa? Porque o primeiro exemplo que eu fiz para vocês, o prédio era todo tipo. Agora a gente trouxe um detalhe a mais, que existem coberturas e existem áreas privativas. Então, se o prédio vai ter 8 unidades, 8 apartamentos, porém um é cobertura e outra é área privativa, quantas unidades equivalentes tem esse prédio? A gente já tinha feito a soma lá e deu 8,7. Como que eu chegaria, então, no custo total dessa construção para fazer um cálculo de viabilidade? Eu simplesmente irei multiplicar 8,7 vezes a área de cada apartamento, que é 120 metros, que eu devia ter posto uma célula aqui separado, vezes o custo de construção por metro quadrado. Então, ó, 3.967.200, ou seja, é o mesmo valor que está aqui embaixo, na coluna D, porque é a mesma coisa, é tudo proporcional. Então, não tem erro. Você pode fazer o cálculo estimado quando você estiver calculando, por exemplo, quantas unidades vai ter o prédio? Vão ser 8, mas tem cobertura? Tem área privativa? Tem. Então, eu vou fazer o valor total como sendo o total de unidades equivalentes, ou seja, sempre sujeitando essa tabela ao custo de um apartamento tipo. O apartamento tipo é a nossa referência, ok? Então, vamos seguir aqui. Dessa parte, dúvida zero, né? Posso apagar o quadro e continuar? Bem, vamos agora falar da fração ideal. Agora complicou, né? Fração ideal, como é que vai ficar esse negócio? Vamos pensar o seguinte. De acordo com o nosso enunciado, o terreno foi adquirido por 1.200.000. Então, vamos voltar aqui para baixo. O terreno adquirido. Valor, 1.200.000. Por que 1.200.000, professor? Porque comprou por esse valor, porque vale esse valor. Não interessa. O fato é que, nesse momento, o valor do terreno que a gente vai precisar de calcular dentro da nossa planilha de viabilidade é o valor que ele custou. E se ele custou 1.200.000, a questão é agora, beleza, quais unidades vão pagar e quanto vão pagar pelo terreno? Como que nós vamos fazer essa conta? Quantos apartamentos nós temos? Nós temos 8. Cota do terreno por apartamento. Olha só, é justo eu fazer a divisão de 1.200.000 e dividir por 8 apartamentos? Aqui, ó. Vou colocar aquele parâmetro aqui assim. Voltei para cá, tudo certo. Minha pergunta é para vocês. Se eu pegar 1.200.000 e dividir para 8 apartamentos e colocar aqui 150.000 para cada um, tá certo ou tá errado? Ou melhor, tá justo? Não tá justo. E aí a pergunta é, por quê? A pergunta é, por que não está justo?
que, obviamente, se o apartamento da cobertura e o da área privativa são diferentes, são maiores, é ou não mais justo que cada um deles fique com um pouco mais dessa cota do terreno, a cota valor do terreno. Então, é óbvio que a gente precisa de ponderar essa distribuição da cota do terreno em proporção ao valor da área equivalente ou da equivalência em relação ao tipo. Então, é o seguinte, nessa matemática aqui, ó, a gente tem que usar o quê? O total de apartamentos equivalentes. Quantos são? 8,7. 8,7. 1.200.000 dividido por 8,7 dá 137.931. Então, olha só. Se eu colocar as cotas aqui de 137, ok? Vezes o fator de equivalência, eu vou ter aqui, ó, todo mundo tipo 137, ok? E eu preciso de ter a cobertura um pouquinho mais cara. Quanto mais cara? 1,5 vezes, aqui, ó, esse valor vezes 1,5, que é a equivalência, então o valor tem que dar 206.897. Como que seria isso? Olha lá, 137.931 vezes 1,5. Deu 206.896. E a área privativa? 1,2 vezes essa cota de terreno. Então, daria 165 mil. Somando todo mundo, qual é o valor? O valor que custou o terreno. Então, essa divisão aqui passou a ser uma divisão justa. Ok? E aí, nós acabamos de calcular qual que é a cota, valor de fração ideal relativa à cota de terreno, proporcionalmente à área de cada uma das unidades, sendo que o somatório das cotas de terreno de todas as unidades tem que bater com o valor total que o terreno custou, que no caso aqui é de 1.200.000. Ok? Bem, voltando aqui para a fórmula mãe da incorporação. Como que a gente vai calcular a fração ideal? É a cota do terreno mais o lucro do incorporador. Como eu disse para vocês que o lucro do incorporador nesse momento é 0, quanto que vai dar então minha fração ideal? Ela vai ser igual a valor do terreno, cota do terreno mais o lucro do incorporador. Então, a fração ideal vai valer este mesmo valor para todos os tipos. A pergunta é, de acordo com a fórmula mãe, precisamos de mais alguma informação para achar o preço de custo? Eu acho que não precisa, porque a gente já tem tanto o custo de construção como o valor da fração ideal. Então, o que é o preço de custo? É a soma do custo de construção mais a fração ideal. Então, essa unidade 801 vai custar para construir 890.896,55. Por quê? É o valor do custo de construção mais a cota de terreno correspondente a ela. Para todos os imóveis, mesma coisa. Então, é o seguinte. Nós temos aqui o preço de custo calculado para todas as unidades. Até aqui, alguma dúvida? Podemos seguir? Podemos. Então, ótimo. Vamos lá. Quanto vai custar para construir esse prédio? 5.167.200. Então, se a gente for executar essa obra, esse é o valor que vai custar. 5.167.200. Digamos que nós vamos buscar parceiros para executar esse prédio, porque a gente não tem o dinheiro para fazer o prédio. Alguém aqui no grupo online agora tem 5.167.000
de capital disponível para a gente meter bronca nesse empreendimento? Eu acredito que não tenha. Então, é muito mais fácil para você viabilizar o empreendimento trazendo mais pessoas que possam arcar por aquele valor, por aquele capital. Como fazer isso, né? Eu posso chamar todo mundo do grupo e falar, olha, cada um fica com um apartamento e ficando com esse apartamento a gente vai construir o prédio, né? Então, assim, construir o prédio, cada um segue sua vida e pronto, acabou. Uns vão usar para morar, outros vão usar para vender depois, pôr para alugar, enfim, não interessa saber. O fato é que, se a gente tivesse 8 pessoas aqui nessa sala, com capital para fazer este investimento, ok? Qual seria a forma justa de pegar e dividir cada uma dessas unidades aqui entre possíveis investidores? Eu vou chamar cada um de vocês aqui. Guilherme Costa Gonçalves, você está por aí? Alisson, está por aí? Então tá, Alisson, você Sim. tem o capital, ok? Ok. Qual unidade que você gostaria de bancar? Cobertura. Cobertura? Sim. Então tá, eu vou pôr aqui o nome do Alisson. Seu Alisson tem um S só, né? Olha só. Alisson. Quem mais, gente? Eu quero ver se... Ana Carolina, você está na sala? Lídia. Eu preciso de 8 pessoas habilitando o microfone, gente, por favor. Maiara. Oi. Vamos lá, primeira Maiara. Maiara, qual dessas unidades você tem no capital você gostaria de bancar? Pode ser o primeiro aí, o 101. 101? Isso. A área privativa, ok. A Maiara vai bancar a área privativa. Quem mais conectou aqui? Maria Inês, e você? Pode ser o 401. 101? 401. 401. Isso. Por que você escolheu 401? Porque a cobertura e o primeiro já foi... Já pegaram ele, aí escolhi qualquer um desses aí. Não teve nenhuma preferência, não. Então tá, então você vai ficar com 401 para você. Quem mais? Marcos 701. 701? É 701, Marcos? Isso, 701. Por que você escolheu o 701, Marcos? Depois da cobertura, ele é o que tem a melhor visão. Beleza. Então tá, mais alguém, gente? Gostaria de mais 4 pessoas. 601. Você queria esse desde o princípio, João? Não. Qual que você queria? Eu ficaria com a cobertura, na verdade. Entendi. Mas já foi comprada. Quem mais? Então, quem mais, gente? Ninguém? Não é possível. Eu vou ter que ficar com os outros? Isso aí Acabamos de definir aqui um grupo de foi investidores. permutado. Tá? Não, a gente comprou o terreno. O terreno custou 1.200.000. Tá. A questão agora é o seguinte. Cara, eu não concordo, na verdade, do Marcos ter podido comprar o apartamento 701. Eu também quero ele. Porque só eu tô com 3 imóveis, eu gostaria de ter a preferência. E aí, gente, vocês vão descobrir o seguinte. Que, na verdade, o Marcos tinha toda a razão quando ele escolheu o apartamento 701. Por quê? Tem a melhor vista. Apartamento mais alto. Um apartamento que é mais valorizado do que o apartamento abaixo. Então, quando a Marinês, por exemplo, escolheu 401 e eu fiz a pergunta sobre por quê, é que eu queria entender qual que era a lógica. Se todos os apartamentos têm o mesmo preço,
Você concorda que a tendência das pessoas é de escolher sempre os mais altos? Então, é justamente por isso que o único jeito que tem como fazer o preço de custo variar é justamente variando a fração ideal. A fração ideal, ela vai ser a cota do terreno mais o lucro do incorporador. Então é o seguinte, a cota do terreno é proporcional à área, ela não mexe. Mas o lucro do incorporador pode mexer. E agora a gente vai entender isso. Por quê? Digamos que nesse imóvel aqui, 101, o incorporador vai receber R$1.000 de comissão. De comissão pelo serviço de incorporação. No 201, 2.000. No 301, 3.000. E assim vai. Eu vou subir aqui em sequência até chegar na cobertura. Então, digamos que quando a gente chega na cobertura, ele está recebendo um valor maior. Ou seja, ele está recebendo R$36.000 que está distribuído dessa forma nesses apartamentos. O que acabou de acontecer? Uma vez que o lucro do incorporador passou a ser uma componente positiva e que ela basicamente vai ser somada ao terreno, essa lógica do valor da fração ideal já começou a aparecer, representando que apartamentos mais altos vão ter um valor de fração ideal maior, portanto, a unidade tem um preço de custo maior. Mas, o que é importante de entender? É que o custo de construção, ele nunca vai mexer a não ser em proporção à área. Então, não existe, na verdade, se chegar e fazer uma planilha de viabilidade de incorporação e começar a criar essas diferenciações no custo de construção. Não. A única diferenciação que pode existir é o valor da fração ideal. E como que isso é feito? Se eu já calculei a cota de terreno, eu preciso simplesmente calcular o lucro do incorporador, que vai criar uma metodologia de crescimento, talvez, digamos assim, em relação ao valor da cota, que é proporcional à área, que fica sendo igual para todos os apartamentos iguais. Então, uma vez que eu consigo enxergar isso, agora o preço de custo já passou a ter diferenciação. Então, eu vou voltar aqui no Marcos. Marcos, conecta o microfone aí. Agora que mudou a tabela, você quer continuar no 701 ou você quer mudar de imóvel? Eu vou continuar. Você vai querer pegar qual? Não, vou continuar no 701. Marcos, espera aí rapidinho. Pode falar. Continuar no 701 ou tem que mudar para esse que você apagou aí? A minha pergunta é essa. Você vai continuar no 701 ou você quer mudar? Não, continuar. Ok. Por que você decidiu assim? Porque a variação de preço entre eles, a melhor visão é a partir, digamos, a partir do quarto. Vai variar pouco. Exatamente. O Marcos respondeu corretamente. Ou seja, por mais que o apartamento tenha um custo mais alto, ele tem um preço de custo mais alto, mas ele continua tendo bons atributos, de tal forma que ele vai ser vendido também mais caro, né? Então, como que a gente vai fazer essa conta, né? E aí, pessoal, vem a última parte aqui, que é a parte, diria, mais importante. Tudo vem a partir do preço de venda. Então, é o seguinte, se eu consigo vender este imóvel, ok? Vou chutar aqui, de acordo com o exemplo enunciado aqui, ó, valor de venda a partir de R$6.000 por metro quadrado. Então, R$6.000 por metro quadrado é o apartamento mais em conta do prédio. Então, digamos o seguinte, que um apartamento aqui mais baixo, 101, vale R$6.000 por metro quadrado. Quantos metros quadrados tem um apartamento
área privativa? Ele tem os 120 metros quadrados, que a gente já tinha de informação, vezes a equivalência. E aí, a partir daqui, a gente passou a ter o valor de venda avaliado dessa área privativa. Então, essa área privativa vale R$ 864 mil. Ok? Vamos entender os outros apartamentos aqui, ó. Quanto que vale o apartamento 201? Aí, no enunciado aqui do exemplo, a gente criou que o preço de venda vai variar R$ 100 por metro quadrado a cada andar. Então, eu vou subir um andar. Se vai variar 100 metros por andar, então este andar aqui vai ser vendido por R$ 6.100 por metro quadrado. Multiplicado pela área de um apartamento tipo, multiplicado pelo meu fator de equivalência, eu vou chegar em R$ 732 mil. O preço do apartamento 301. Mesma coisa. Só que agora o valor de preço de metro quadrado vai subir R$ 100. Então ele vai para 744. À medida que o prédio vai subindo, certamente os preços dos apartamentos vão aumentar. Natural. Mas qual que é a grande questão aqui? É que você fazendo essas contas agora, você começa a criar uma nova perspectiva agora com relação ao investimento. Por quê? Porque se as unidades não têm o mesmo preço, qual que é a forma que a gente tem de avaliar isso? Bem, na verdade, pessoal, quando você está estruturando um lançamento imobiliário, eu diria que mapear os preços de venda são o assunto mais importante de um processo de estudo de viabilidade. Por quê? Porque é o seguinte, é aqui que a coisa acontece. É onde o cliente comprador final, que é aquela pessoa que está interessada em adquirir o imóvel e usá-lo, né, morar, ele, na verdade, ele quer saber o seguinte, o meu imóvel é vendido no mercado por quanto? E se eu comprar esse imóvel, eu quero pagar mais caro, mas eu quero ficar no andar mais alto. Então, a grande jogada é como calibrar essa tabela. Como é que eu posso fazer para que eu consiga obter esses números corretamente para não ter problema de você criar não só um superpreço que ninguém queira comprar e nem, obviamente, de depreciar o produto e não ter margem. Então, a definição do preço de venda, ela é crucial para o sucesso de uma incorporação. Qual que é o ponto importante que eu queria falar para vocês? Esse comportamento de crescimento de preços num prédio não pode ser ou não deve ser linear. Ou seja, a distância entre os preços de duas unidades, à medida que você vai crescendo o andar, ela tem que ir aumentando de tal forma que, se você plotar um gráfico, você vai ver algo mais próximo de uma curva ou uma exponencial ou uma curva talvez até quadrática, mas não é o caso do quadrático. Mas você vai ter uma curva de tal forma que, à medida que os andares vão ficando mais altos, as diferenças entre o andar e o andar logo abaixo vai só aumentando. Didaticamente, eu uso fazer a explicação com variações lineares, que é mais fácil das pessoas entenderem. Mas se um dia vocês estiverem montando individualmente essa planilha, profissionalmente essa planilha, aí vocês precisam de tentar enxergar como que essa curva funciona. Então, agora a gente tem a última variável do problema, que se chama preço de venda. Deixa eu botar uma cor legal para cá.
para a gente fazer diferenciação. Vamos lá. Então, olha aqui que interessante. O Alisson, que quis investir na cobertura, quando a cobertura dele for vendida, vai vender por 1.206.000. A Marinês comprou um apartamento aqui por 597 mil a preço de custo, mas quando ela for vender, ela vai vender por 756. Como que a gente vai calcular, então, a margem desse negócio? Eu vou pegar o valor do preço de venda menos o preço de custo e automaticamente, então, estou encontrando com a margem. Margem bruta, ou seja, simplesmente a subtração do preço de venda projetado para o preço de custo, calculado. Então é o seguinte, esses valores aí são os valores da margem de lucro que cada unidade está representando. Vamos fazer aqui a conta do percentual. O percentual vai ser igual a valor da margem dividido pelo valor total do seu investimento. Sobre o preço de custo. Vou arrastar aqui a fórmula. E agora é o seguinte, pessoal. Sabemos a margem de lucro de cada uma das unidades. Marinês, se você agora, tendo posse dessa informação, pudesse, você trocaria de apartamento? Qual que você usaria? Oi? Eu acho que eu manteria mesmo. Não... Qual desses que está apresentando a maior rentabilidade? Como assim você fala? Qual dessas unidades aqui que está com a maior margem de lucro? O 801? Sim. O 801, ele está com a melhor rentabilidade do projeto. E qual que é a pior rentabilidade? O 101. Primeiro. Então, peraí. Se todo mundo vai fazer um grupo para juntar dinheiro para que esse prédio funcione, é justo, na verdade, a pessoa no mesmo prédio ter margens diferentes? O que vocês acham? É justo? Eu acho justo. Oi? Eu acho justo, porque cada um investiu um valor diferente. Pois é. E agora, gente, eu vou ensinar para vocês o grande pulo do gato dessa história toda. Quando você está montando um grupo de investimento, as pessoas normalmente procuram pela margem. Então, se você entrega uma boa margem, você tem bastante capital à sua disposição. Se você entrega uma margem qualquer, uma margem de lucro pequena, aí automaticamente você tem dificuldade de colocar esses grupos. Agora, se você agrupar todo mundo e um souber que o outro ganha mais do que o outro, você está realmente com um grande problema na sua mão para gerenciar enquanto empreendedor. Por quê? Não tem jeito de agradar a todos. E aí vem a grande questão. Olha só, vamos supor que a gente definisse aqui, por hipótese, que todos os apartamentos vão receber uma margem de 20%. Onde que eu arbitrei isso? Eu simplesmente tinha feito essa conta lá do lado do padre, Jorge, e aí veio o clique, né? Ou seja, peguei lá 20%, é o menor valor, ok? Todo mundo que tiver naquele grupo de investimento vai receber a mesma alíquota de margem, vai receber o mesmo retorno. Então, esses 20% eu arbitrei.
Por quê? Foi o menor valor que eu tinha obtido na minha análise prévia. Então é o seguinte, se eu estou arbitrando que 20% é minha margem, agora a minha pergunta ao contrário é: quanto deveria ser o preço de custo? Então, olha só, vou deletar tudo que a gente fez até agora aqui, ó. Minha pergunta agora mudou. Quanto deveria ser meu preço de custo, tal que o meu preço de venda sendo conhecido, eu pague ao investidor uma margem de 20% em relação ao preço de custo. Então, a conta vai ficar assim. Valor do preço de venda dividido por 1 mais o valor da margem é igual. Então é o seguinte, a cobertura eu estou definindo que ela vai valer a preço de custo R$1.005.000. Ok? Qual que é o valor da margem? É o valor do preço de venda menos o preço de custo. Só que o meu preço de custo foi calculado artificialmente. Eu estou pegando o valor do preço de venda e dividir por 1 mais 29. 1 mais J29, que é o quê? A margem que eu estou calculando para esse investidor. Pode falar. O que é 1 mais 29? Por que você colocou 1 no somatório aí, no preço de custo? É porque é o seguinte, olha só. Se eu multiplicar esse número vezes a margem, vai dar 201 mil. O meu valor tem que ser igual a esse mais esse, ok? 1.206. Então é o seguinte, a pergunta é, se eu quero que esse valor aqui valha 20% desse, para dar esse aqui, eu tenho que pegar esse número, dividir por 1 mais a margem, e aí eu chego nesse. Então, ó, esse número dividido por 1 mais a margem. Ou seja, se eu tivesse o preço de custo com X e eu falasse para você que o preço de venda era 20% a mais, você não multiplicaria por 1 mais 20%? Ou seja, você não multiplicaria por 1,2? Certo? Agora eu tenho o preço de venda e quero calcular o preço de custo. Então eu vou dividir o preço de venda por 1,2. E esse número é o meu preço de custo, que é o que eu pus aqui agora. Então é o seguinte, olha só. Eu calculei esse cara aqui agora na marra. Tá certo? Só que a fórmula mãe da incorporação não fala que esse cara é igual a este mais este? Custo de construção mais o valor da fração. Certo? Então, peraí, opa. Se esse cara é igual a esse daqui mais esse, o custo de construção pode mudar? Não, O custo de construção pode mudar? Não, não pode. Por quê? Ele é proporcional à área. Então é o seguinte, se ele não muda, quem vai mudar? A fração ideal. Então vamos mudar agora aqui a fração ideal. Fração ideal, quanto que ela vai ter que dar no total? Olha só, a minha soma não vai dar 1.005.000? Vai. Então, se eu subtrair o valor do custo de construção, eu tenho agora, portanto, o valor total da minha fração ideal. A minha fração ideal vai dar R$321.000. Ok? Bem, o que compõe a fração ideal? O terreno mais o lucro do incorporador. Então, o que vai acontecer aqui? Para que essa soma desses dois dê 321 mil, o lucro do incorporador vai ser exatamente o quê? A diferença do total que eu estou calculando menos o valor do terreno. Então, a gente vai ter aí, nesse caso, um lucro do incorporador de R$115 mil. Essa conta tem que ser feita para todas as unidades. Então é o seguinte, eu tenho que fazer para o 801, já fiz, né? 701, 601, 501, 401 e assim sucessivamente.
Como eu acabei de fazer aqui uma fórmula, eu vou só arrastar a fórmula porque todas as células vão receber informações idênticas. Então, olha só que interessante. O valor do preço de custo, foi calculado a partir do valor do preço de venda. Então, é por isso que agora cada unidade tem um valor. Só que para me manter a fórmula mãe equilibrada, eu vou ter que criar uma componente que é o lucro do incorporador. Então, eu vou arrastar ele aqui. Opa! Primeiro eu tenho que fazer aqui, ó, o total. O lucro do incorporador. E a cota de terreno. A cota de terreno, ela muda? Não, ela não muda. Por quê? Ela é a divisão do terreno relativo ao que foi projetado para ser edificado. Ela é proporcional. Agora, por que que o lucro do incorporador agora surgiu aqui calculado? Por quê? Terreno mais lucro do incorporador é igual ao valor da fração. Fração mais custo de construção tem que bater com o preço de custo. O preço de custo mais a margem tem que dar o preço de venda. Então, na prática, gente, o que a gente faz é uma engenharia reversa. Eu começo do preço de venda até chegar no preço de custo. Ok? Bem, a margem aqui também eu vou arrastar a fórmula, porque ela é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Vou puxar aqui. Então é o seguinte, olha, agora ficou diferente. Por quê? Eu tenho uma fração ideal total de 1.567.000, sendo que desse valor, uma parte paga terreno, a outra parte paga o lucro do incorporador. Lucro do incorporador, às vezes, soa um pouco antipático, mas ele é a componente prevista na legislação, na Lei 4.591/64, que é a lei que regula as incorporações imobiliárias, e nessa legislação o lucro do incorporador é previsto. Assim como na própria NBR 12.721, ele também é previsto. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Conseguimos calcular o lucro do incorporador a partir da informação lá do preço de venda, ok? Agora, olha só que interessante. Se eu vier a alterar a rentabilidade para 25%, o que vai acontecer com o lucro do incorporador? Vai cair. Ah lá, já caiu para 146 mil. Só que, para eu fazer uma margem de 25%, observem que algumas unidades já começam a tomar bomba. Elas vão ter que ter um valor de lucro do incorporador negativo para que você consiga entregar margem para o seu investidor. O que é um lucro do incorporador negativo? É como se ele estivesse devolvendo uma parte do valor à própria cota do terreno, de tal forma que o somatório das frações ideais continua aqui totalmente de acordo com a soma de terreno mais lucro do incorporador. Então, acabamos de terminar uma planilha de estudo de viabilidade que tem, por sua vez, todos os campos, né, que a gente acabou de construir a partir da fórmula-mãe. A novidade é que, na verdade, primeiro a gente define o preço de venda para aí sim voltar para calcular quanto deveria ser o preço de custo. Por sua vez, vai calcular quanto deveria ser a fração ideal, que por sua vez vai calcular quanto deveria ser o lucro do incorporador. Bem, alguma dúvida aqui? Esse exercício eu já tinha feito ele aqui, ó, anteriormente, mas, como foi dado no enunciado, o valor do lucro do incorporador seria 0 no apartamento mais baixo, e aí, portanto, então foi calculada uma margem de 21,2, e assim, portanto, a planilha foi construída. Ok? Alguma dúvida? Perguntas?
Sem perguntas. Vamos seguir em frente, então. Agora, vamos perceber esse mesmo exemplo, ok? Porém, agora, de uma forma diferente, com uma permuta. Deixa eu só verificar que está aqui no cenário. Esse prédio aqui vai ser mais difícil de fazer. Eu vou deixar ele mais para frente. Eu vou abrir aqui um... A gente vai construir a partir desse mesmo que a gente fez agora. Então, vamos lá. Eu continuo com o mesmo prédio. Só que agora vai mudar um pouco a configuração. Eu vou apagar tudo aqui para a gente refazer. Tá, vamos lá. Primeira questão aqui é o seguinte. Esse prédio vai ter uma permuta ao invés... É o mesmo prédio acima, só que agora, ao invés de a gente comprar o terreno, a gente está se dispondo a fazer uma permuta. Então, como que seria essa permuta? Vamos supor que a permuta... Deixa eu abrir aqui linhas. Então, vamos supor que a permuta seja uma permuta de 20% da área. 20% da área daria quanto? 20% vezes 8,7. 1,74 apartamentos. Então, olha só. Digamos que nós vamos ter esse imóvel permutado por 2 apartamentos que vão representar 1,74. Então, na verdade, vai ser 2 apartamentos. Uma é cobertura e uma área privativa. Então, olha só. Esse imóvel cobertura, ele vai entrar na permuta. E esse imóvel que é área privativa também vai entrar na permuta. Ok? Então tá. Então é o seguinte. Vamos entender agora como que fica a questão do custo para o terreno. O terreno não vai ser comprado. O terreno vai ser obtido por meio da permuta. Então é o seguinte. No caso, a gente já sabe quanto é o custo de construção de cada uma das unidades. A gente sabe que o custo de construção da cobertura é de R$ 684.000. E a gente sabe que a área privativa custa R$ 547.200, porque a gente tem essa informação do custo de construção. Então é o seguinte, nesse campo do terreno, qual é o valor que vocês entendem que vai estar disponível para a gente nesse ponto daqui, ó? Qual o valor que a gente vai ter nesse ponto aqui? Ou seja, o somatório de terreno de todo mundo tem que dar igual a quanto? Tem que ser igual ao custo de construção da cobertura mais o custo de construção da área privativa. Então, olha só. O terreno agora está custando R$ 1.231.200. Por quê? É este mais este. Ok? Ah, professor, mas se a gente pagar pelo terreno 1.200 é melhor, né? Tudo é uma questão negocial. E a gente está fazendo aqui um exemplo didático.
Mas vamos supor que, então, ao invés de ser uma cobertura e uma área privativa, que a gente tivesse conseguido negociar a permuta desse jeito aqui, ó. Aí eu teria que pegar o valor do custo de construção da cobertura mais o custo de construção do tipo. E aí eu teria um valor de 1.140.000 para custeio da construção desses dois imóveis. Obviamente que nesse caso a gente teria um percentual menor do que 20%. Vamos ver quanto que dá? O percentual está dando quanto? Vai dar um apartamento tipo mais uma cobertura, dá quantas unidades equivalentes? 2,5. Então, se são 2,5 apartamentos equivalentes, eu vou ter um percentual de 2,5 dividido por 8,7, ou seja, eu estou fechando aqui uma permuta de 29%. Uma cobertura e um tipo. Ok? Bem, vamos desenvolver aqui. Eu tenho que dividir esse valor de terreno entre todas as unidades que não participam da permuta. Como que é isso? Eu tenho que dividir 1.140.000 para cada um dos apartamentos. Então, dos que sobraram. Quantos apartamentos sobraram? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, mais 1,2. Então, eu tenho 6,2 apartamentos equivalentes. Como que eu vou fazer essa conta? Vou fazer essa conta proporcionalmente, ou seja, eu vou pegar o valor total de custo de construção das unidades permutadas, ok? Dividido por 6,2 apartamentos, que é exatamente o que? Eu vou deixar aqui em forma. 8,7 menos o coeficiente equivalência de cada uma das unidades permutadas. Então, eu vou para o apartamento 701, por exemplo, só conferindo aqui. Aqui é F4. C76 não mexe. Aqui. Isso aqui vezes a minha própria equivalência. Então é isso aí. Então o apartamento 701 vai ficar com 183.870. O apartamento 601 também. Então todos os apartamentos que são iguais vão pegar a mesma cota. Mas o apartamento de área privativa ficou com uma cota diferente. Se eu somar todo mundo aqui, ó, para a gente conferir, tem que bater exatamente com 1.140.000. Ou seja, 1.140.000 é o valor de custo para construir as duas unidades permutadas, e essas duas unidades permutadas vão ser... o custeio delas vai se dar pela obra, pelo dinheiro correspondente à cota de terreno das demais unidades não permutadas. Então, agora eu calculei o terreno tirando as permutas. O que falta? A gente já sabe do lucro do incorporador como é que funciona. No nosso enunciado aqui, foi pedido que o lucro do incorporador vai ser igual a zero no apartamento 101. Então, vamos lá no apartamento 101. O apartamento 101, é aqui embaixo que a gente está trabalhando, vai ter um lucro de incorporador igual a zero. Ok. Então, o que vai acontecer? Se o lucro do incorporador aqui é zero, o valor da minha fração ideal está definido. 220.645,16. Qual que é o preço de custo da unidade? 547.200, que é o preço de custo de construção, mais o valor da fração ideal. Então, esse daqui é o preço de custo. Agora, a pergunta é a seguinte. Se um determinado imóvel custa R$ 767.845,16, ok? E a gente sabe que ele é vendável no mercado por 864.000, qual que é a margem? Então, a margem de lucro é igual a esse daqui dividido por esse,
menos 1 está dando 12,5% de margem. Ou seja, está sendo igual a esse menos este, está dando 96.154 de resultado. Margem de lucro, 12,5%. Bem, aquela discussão que eu falei sobre se você tem um grupo investidor, o ideal é que todo mundo tenha a mesma margem. Se a gente já conseguiu calcular a margem líquida de uma unidade, que é a menos favorecida, está fácil, então, portanto, a gente calcular as demais. Então, todo mundo vai ter a mesma margem. 12,5%. Por quê? Porque a gente se balizou no comportamento dessa primeira unidade 101. Então, vamos lá. 12,5% é a margem. Portanto, qual que é o valor do preço de custo, uma vez que eu já sei qual que é a margem? Eu vou dividir, então, o preço de venda por 1 mais o valor da margem e, portanto, então, estamos aqui calculados. A margem é um menos o outro. Isso não vai se aplicar aos apartamentos permutados, porque eles não são nossos, nem para venda. Ok? E aí o seguinte, esses preços de custo aqui, então, são os preços de custo que foram calculados. Qual que é o valor, então, da fração ideal? Se o custo de construção mais o valor da fração ideal tem que bater com 703 mil, então subentende-se que os 703 mil menos o valor do custo de construção é o valor que tem que dar a minha fração ideal. E aí eu vou arrastar essa fórmula de cabo a rabo. Eis então todas as minhas frações ideais calculadas. Vou puxar esse escrito de permuta até aqui, que aí não vai dar dúvida. Então aqui, ó. A permuta já está definido, ok. Só falta calcular o quê? O lucro do incorporador. O lucro do incorporador é exatamente o quê? A diferença que está sobrando aqui, ó. Esse menos o terreno. Então, para garantir a fórmula mãe da incorporação funcionando, ele tem que ser igual a esse valor para o apartamento 701, 63.900 para o 701, 53.322 para o apartamento 601, e assim vai, até chegar aqui embaixo, onde ele é zero, porque a gente definiu que seria zerado no apartamento mais baixo. Então, o valor total do lucro do incorporador está dando 213.290, com uma margem baixíssima de 12,5%. Mas a tabela em si está viável. E ela está fechada. Ok? Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Bem, a gente vai então, portanto, encerrar essa parte agora. Vou tirar aqui da tela. Nós vamos encerrar essa parte. Eu vou interromper aqui a gravação. Cadê a gravação? A gente vai interromper a gravação dessa parte da aula e logo mais às 21 horas a gente retorna para fazer exercícios. Aí é a hora de pôr a mão na massa. Eu já vou mandar para vocês aí os exercícios no nosso grupo e estarei aqui à disposição para ir tirando dúvidas à medida que vocês forem fazendo o exercício. Tá ok? A aula de hoje gravada se encerra por aqui e logo mais nós continuamos juntos exercitando cada um desses aspectos que a gente acabou de aprender. Um abraço a todos, muito obrigado e a gente se vê.